Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Pri, do @amigurumibh, e hoje a gente vai aprender a fazer esse ursinho aqui segurando esse balãozinho de coraçãozinho. Olha só que gracinha. E para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com fio natural algodão 6 cabos. Vou utilizar aqui também tesoura, uma pinça para eu colocar enchimento, agulha de crochê número 2, agulha de tapeceiro. E aqui eu estou utilizando esses olhinhos aqui, que são mini pérolas, tá? Meia pérola, na verdade. E se você não tiver ela na cor preta, você pode comprar ela na cor tradicional mesmo, né? Perolado. E pintar aí com esmalte preto. Ou você pode utilizar até os olhinhos com trava também, tá bom? Vamos começar aqui fazendo o ursinho na primeira carreira com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Feita a primeira carreira com 6 pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico e a gente vai partir para a próxima carreira, que é a carreira número 2. Faremos aqui um total de 6 aumentos. E aí, no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um total de 18 pontos baixos. Eu gosto de utilizar o fio aqui do anel mágico para marcar o início de cada carreira, tá? Mas se você utiliza o marcador de pontos, você vai fazer do seu jeitinho aí. E aí, nessa terceira carreira, a gente precisa fazer um ponto baixo e um aumento e ficar no final com 18 pontos baixos. Terminei a minha carreira número 3, vou jogar o fio de marcação para o lado de lá e vamos agora partir para a carreira número 4, fazendo 6 sequências de 2 pontos baixos e um aumento, e no final dessa carreira a gente precisa ficar com um total de 24 pontos baixos. Agora eu passo meu fio de marcação para o lado de cá novamente e agora nós vamos fazer aqui um total de 6 carreirinhas, gente. 6 carreiras fazendo somente pontos baixos. Então, um ponto baixo em cada ponto de base, certo? Um total de 6 carreiras. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto para a gente poder continuar. Ó, adiantei aqui todas as carreiras, meu trabalho ficou assim, beleza? Ó, se você quiser colocar o olhinho com trava, você vai colocar esse olhinho entre a 7ª e a 8ª carreira, tá? Exatamente aqui, com mais ou menos uns 4 pontos baixos entre eles, tá bom? Agora, vamos voltar a crochetar aqui o nosso ursinho. A próxima carreirinha, eu vou colocar aqui o meu fio de marcação para o lado de cá novamente. E aqui na próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, eu faço um total de 6 diminuições e no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 18 pontos baixos. Terminei aqui a carreira número 7 com 18 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, gente, que é a carreira número 8, a gente vai voltar a fazer aumentos. E aqui, vocês vão precisar trabalhar em flow, tá? Aqui no vídeo eu trabalhei normalmente nas duas alcinhas, mas essa carreira é em flow, trabalhando somente na alcinha da frente. Vocês vão fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e no final dessa carreira você precisa ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Ó, fiz aqui a carreira número 8, fiquei com 24 pontos baixos, ficou assim meu trabalho. Agora, faremos 5 carreiras. Carreira 9, 10, 11, 12 e 13, em cada carreira, você precisa fazer 24 pontos baixos. Então, eu vou adiantar aqui as minhas carreirinhas e volto mais uma vez para a gente poder continuar. Ó, gente, agora chegou a hora da gente colocar enchimento, então, coloca bastante enchimento lá na cabecinha do nosso ursinho, vai direcionando, coloca de pouquinho em pouquinho para ficar bem feitinho, beleza? E vamos voltar a crochetar as próximas carreiras.
Agora faremos a carreira número 14, né? Onde a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e aí a gente volta a ficar com 18 pontos baixos no final da carreira. Agora, a penúltima carreira, que é a carreira número 15, né? Fazendo um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes. E no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 12 pontos baixos. Ó, agora, né? A última carreirinha, você vai fazer aqui, você pode fazer 4 ou 3 diminuições, tá? Não precisa fazer as 6 diminuições de uma vez, não. Pode fazer 4 ou 3 diminuições, aí não finaliza a carreira. Então, aqui eu vou fazer, ó, vou fazer mais uma diminuição, e aí aqui eu não vou completar, tá? Esses pontos vão ficar livres, a gente vai agora cortar o fio, eu vou cortar meu fio aqui, e aí eu vou puxar ele aqui pra fora, e aí, a partir daqui, eu já vou fazer o anel mágico invertido, tá? Se precisar colocar mais enchimento, você já preenche essa parte aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Então, nesse momento aqui, a pinça faz toda a diferença, mas se você não tiver, você pode usar um lápis de escrever, tá? O lápis de escrever direciona super bem esse enchimento aqui para essas áreas, tá? Mas depois, se você puder adquirir uma pinça dessa, não é cara, tá, gente? É super baratinha e aí realmente faz toda a diferença no acabamento, tá bom? A quantidade de enchimento aqui, o direcionamento da quantidade de enchimento para cada lado faz total diferença no acabamento do seu amigurumi. Então, preencheu bastante, ó, ficou bem cheinho, tá vendo? Deu o formato aqui bonitinho do nosso ursinho. Eu vou cortar esse fio aqui, que é o do anel mágico, que eu tava usando pra marcar, né? E aí, ó, eu vou agora, vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro aqui no meu fio. E aí, você vai passar esse fio aqui na alcinha de fora, ó. Na alcinha de fora de cada pontinho desse. E vai puxando pra gente poder fechar esse anelzinho aqui e o corpinho do nosso ursinho ficar todo fechadinho. Depois de ter feito o anel mágico, você joga o fio aqui para um ponto qualquer e faz o arremate. Você pode repetir esse processo 2 ou 3 vezes, combinado? Corta o excesso de fio e agora tá pronto aqui o corpinho do nosso urso. Agora, a gente vai passar para as outras partes do ursinho, tá bom? Vamos fazer aqui agora. A gente vai fazer aqui os bracinhos e aí, pra gente poder começar, a gente precisa fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, certo? Depois que fez os 6 pontos baixos, você vai fechar o anel mágico bem forte aqui e vai fazer 3 carreiras. Carreira 2, 3 e 4, em cada carreirinha, 6 pontos baixos. Fica um pouquinho difícil de manusear, vocês estão vendo que eu tô com um pouquinho de dificuldade, tem que segurar bem na pontinha aqui, mas dá certo, tá? Tem que fazer com calma, com paciência, que dá certo. Porque se colocar um bracinho muito grande aqui nesse ursinho, vai ficar desproporcional e não vai ficar tão bonitinho. Então, façam com calma esse bracinho aí que dá certo, tá? 3 carreirinhas. Depois de fazer as 3 carreirinhas, eu jogo o fio pra cá e aí a gente precisa fechar esses bracinhos aqui, tá? A gente fecha fazendo 3 pontos baixos aqui, unindo as duas partes. Não precisa colocar enchimento, é muito pequenininho esse bracinho, não tem necessidade. E aí, ó, fez os 3 pontos baixos, corta o fio longo, porque a gente vai usar esse fio para poder costurar.
Esse fio aqui eu vou cortar ele, que é o fio do anel mágico, e aí você repete o processo, porque são 2 braços, tá? Agora, para as perninhas, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos dentro do anel mágico, aí puxa para poder fechar, e aqui, ó, vocês vão trabalhar em blow, 8 pontos baixos em blow para poder fazer a perninha, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto de base aqui, completando um total de 8 pontos baixos em blow na segunda carreira. Fez os 8 pontos baixos em blow, aí agora é só cortar o fio longo aqui, para poder costurar essas perninhas no ursinho. E aí, como são 2 perninhas, né, você vai repetir aí o processo e fazer outra perninha igual. Vou cortar esse fio aqui e tá pronto aqui a nossa perninha. Eu já tenho aqui 2. Agora, vamos para a próxima parte, fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Isso aqui é a orelhinha, tá bom, gente? Aí é só você cortar o fio, e aí você vai repetir todo o processo, porque são 2 orelhas, certo? E eu tô fazendo todas as partes aqui, depois a gente vai costurar tudo de uma vez. Agora, a gente vai fazer o rabinho, tá? Então, eu vou colocar aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. No final dessa carreira, a gente finaliza aqui o rabinho com 9 pontos baixos. Terminei aqui, eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar esse rabinho. E aí, aqui, gente, ó, eu já tô com uma outra peça aqui adiantada, que é o focinho, é a mesma receita do rabinho. Porém, aqui, ao invés de eu fazer um ponto baixíssimo, eu vou deixar esse acabamento melhor ainda. A gente vai fazer um ponto baixo falso, dessa maneira aqui, tá? Pra poder amenizar esse degrauzinho aqui, então, esse acabamento aqui, como é no focinho aqui na frente, né, do nosso ursinho, fica melhor a gente trabalhar dessa maneira, beleza? Depois de ter feito isso aqui, a gente vai bordar o nariz do nosso ursinho. Então, vou colocar aqui, ó, 2 fios de meada da Anchor, na cor preta. Se você não tiver esse fio para bordado, pode utilizar o próprio fio natural 6 cabos, não tem problema, tá? E aí, eu insiro esse fio aqui exatamente no anel mágico, para um pontinho para cima, ó, vai ficar assim.
E agora eu vou fazer um bordado aqui, ó, tipo formando um Tzinho. Ó, vai ficar assim, tá vendo? E aí a gente passa esse fio aqui, ó, umas 2 ou 3 vezes somente aqui na parte de cima, tá? Pra fazer o bordado, depois é só você fazer um nozinho com as 2 pontas desse fio e cortar o excesso. Então, aqui eu tenho o rabinho, o focinho, as perninhas, as orelhinhas e os bracinhos. Agora chegou a hora da gente costurar todas as partes no nosso ursinho.
Gente, costurei todas as partes, colei aqui os olhinhos, tá? E tô passando aqui uma maquiagem pra dar um arzinho de saúde no meu ursinho, tá bom? E tá pronto o nosso ursinho. Agora, vamos para a próxima parte. A próxima parte é a gente fazer aqui a nossa flor, tá? Então, eu vou fazer aqui com esse fio roxo, né? A gente vai usar aqui, a gente vai fazer, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu fecho o meu anel mágico e aí eu posso cortar esse fio. E para finalizar, para o miolinho ficar bem redondinho, a gente vai fazer aqui um ponto baixo falso. Então, os 8 pontos baixos que a gente fez dentro do anel mágico, mais esse ponto baixo falso que a gente vai fazer aqui, a gente vai ficar com 9 pontos baixos no miolo da flor, certo? Aí, você pode dar uns 2 nozinhos aqui e cortar esse fio. E agora, eu vou pegar o fio branco e vou inserir ele aqui num ponto qualquer do miolo. E vou subir aqui um total de 4 correntinhas, tá? Vou fazer 2 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar aonde estão as correntinhas. Eu faço 2 pontos altos duplos, então eu já fiz um. Vou fazer mais um. E agora, eu faço 1, 2, 3 e 3 correntinhas, né? E no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, eu subo mais 4 correntinhas, faço um ponto alto duplo no próximo ponto de base, mais 2 pontos altos duplos, na verdade, né? Faço depois, espera aí que agarrou aqui. Faço, espera aí, gente, vamos repetir aqui o ponto alto duplo. Ó, certo? Faço o ponto alto duplo. Aí, eu subo mais 3 correntinhas e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Então, é sempre esse o processo, tá? Subir 4 correntinhas, fazer 2 pontos altos duplos e no próximo ponto fazer um ponto, fazer as 3 correntinhas e no próximo ponto fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu já fiz aqui todas as pétalas, um total de 8 pétalas, finalizei aqui. Esse fio aqui, eu vou passar ele lá pra trás, então, eu vou inserir a agulha aqui atrás, ó, aqui por trás, vou puxar ele lá pro outro lado, porque aí, com aquele fio, aquela ponta de fio aonde eu comecei, nós vamos, a gente vai dar um nozinho aqui pra gente poder finalizar, certo? Agora, para a parte de trás aqui da florzinha, né? Eu vou utilizar esse fio verde, que é o natural 6 cabos também. E vamos fazer aqui um total de 8 pontos baixos dentro do anel mágico, na primeira carreira. E na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá?
Então, faz a primeira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, mas esse buraquinho você não pode fechar muito, tá? Porque a gente vai passar um arame encapado ali. Então, o arame vai ficar um pouquinho grossinho, então cuidado para não fechar muito aqui, senão o arame não vai entrar, tá certo? Então, fez 8 pontos baixos dentro do anel mágico, fecha o anel sem fechar muito. E na segunda carreira, faça um total de 8 aumentos. Aí, você vai finalizar essa carreira com um total de 16 pontos baixos, beleza? Gente, eu já finalizei ali a parte de trás do miolo. Agora, eu vou encapar com o mesmo fio verde, eu vou encapar o meu arame. Eu tô usando aqui um arame de mais ou menos 30 centímetros, mas você precisa aí medir a base que você vai usar, a altura que você quer. Aqui eu usei mais ou menos 30 centímetros, beleza? Encapo aqui, vou passando a cola e vou encapando o meu arame. E aqui no finalzinho eu passo mais um pouquinho de cola, que inclusive eu dei uma queimadinha aqui na minha mão. Eu sou danada para queimar a mão com essa cola, gente. E passo a cola assim, ó. Eu gosto da cola quente, que ela é instantânea ali. Na hora, ela já te queima e já acaba de colar. Ó, já colei, certo? Agora, é só eu colocar esse arame na minha base. A base que eu tô usando, gente, é uma base que chama bolacha de tronco, sabe? Você encontra aí na internet com facilidade para comprar, tá? Vou colocar aqui primeiro, ó. Vou colocar aqui primeiro esse arame aqui na parte de trás da minha flor. Eu encaixo ele aqui e aí com a ajuda de um alicate, eu dobrei ele aqui, tá vendo? Tô utilizando o arame galvanizado número 14, tá? Mas você pode usar o arame que você tiver aí na sua casa. Se ele for galvanizado, ele não vai enferrujar com facilidade, tá? E aí, eu só tô colando aqui a minha flor no meu cabo, ó. Tá? Tem segredo não, é só passar cola e colar. Se você quiser costurar, ótimo, é melhor ainda, mas vai dar mais trabalho, vai demorar mais, tá? Passo a cola aqui do outro lado do cabo e aí, ó, essa aqui é a base que eu falei com vocês, chama bolacha de tronco, tá? Vocês encontram na internet. A minha é bem pequenininha, não é muito grande. Se você não tiver, sabe o que vocês podem usar? Vocês podem usar uma tampa de pote de plástico, de ferro, pode cobrir ela com algum tipo de decoração, com uma capinha de crochê mesmo, ou usar musgo artificial, folhas artificiais, vai ficar bem legal também, tá? Aí, aqui eu dei uma dobradinha, coloquei aqui na posição que eu queria o meu arame, que é mais ou menos assim. Depois que eu for colocar o ursinho, eu vou endireitar isso aqui melhor. E aqui atrás eu vou colocar o meu ursinho. Então, passei cola aqui na base, colei o meu ursinho com a própria cola quente, certo? E aqui do ladinho, gente, eu tenho essas decorações aqui, que é aquela decoração de aquário, sabe? Então, vou usar umas aqui, bem delicadamente aqui, não muita coisa, só para disfarçar aqui essa junção aqui do arame com a minha base de madeira, para não ficar aparecendo. Então, vou colocar escondidinho aqui, ó. Ó, deu todo um charme. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários para mim. Me fala o que você achou dessa minha decoração aqui. E aí, gente, vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Aqui é só uma ideia, mas eu quero ver o trabalho de vocês. Então, não se esqueçam de me marcar nas redes sociais, que eu quero ver, hein? Ó, ficou assim, já tá a coisa mais linda do mundo. Vocês gostaram? Eu amei. E agora vamos fazer o coraçãozinho, né? A nossa última parte aqui do nosso trabalho. Ufa, estamos terminando.
Vamos fazer o coraçãozinho aqui, gente, ó, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Se você tem uma outra forma de fazer coração, pode fazer da outra forma também. Isso aqui é uma forma bem legal que dá para você fazer o coraçãozinho no tamanho que você quiser, tá? E não precisa ficar ali lendo receita e contando ponto o tempo inteiro. Só nesse comecinho aqui, ó, a gente vai repetir essa base aqui 2 vezes, que é o seguinte: 6 pontos baixos dentro do anel mágico, certo? E na segunda carreira, 6 aumentos. Na terceira carreira, a gente vai fazer 12 pontos baixos. Então, recapitulando, 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda, 6 aumentos, ficamos com 12 pontos baixos no final. E na terceira carreira, 12 pontos baixos. Então, 3 carreirinhas, a gente vai fazer essa receitinha 2 vezes, tá? Então, eu preciso de 2 partes, certo? Então, aqui eu já fiz 6 pontos baixos dentro do anel, 6 aumentos. Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos. E aí, eu repito o processo, eu até já tenho o meu aqui adiantado, pra gente não alongar muito essa videoaula, tá? Eu já tenho um aqui adiantado pra gente já continuar. Então, fiz as 2 partes, nós vamos unir essas 2 partes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só terminar aqui os meus 12 pontinhos. Ó. Tô terminando aqui. Ó, ficou assim, tá vendo? Desse jeito aqui, puxo o fio puxo o fio do anel mágico para poder ficar bem fechadinho. Posso cortar o excesso dele aqui. Ó, deixa eu usar essa outra tesoura aqui, que ela tá mais fácil, tá menorzinha, tá mais fácil. Ó, fiz aqui uma parte. Ó, ficou desse jeitinho, beleza? Já tenho aqui, ó, taran, já tenho a outra parte aqui prontinha. Então, arrematei a primeira parte ali, certo? A segunda parte, prestem atenção, ó. Vou inserir a agulha aqui por dentro, em qualquer ponto, tá, gente? Insiro por dentro, vou lá no próximo ponto que eu iria trabalhar da segunda parte, ó. E faço unindo aqui, vou fazer um ponto baixo e depois mais um ponto baixo. E agora, eu começo a trabalhar por partes, ó. Vou fazer pontos baixos aqui por toda essa volta aqui. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo em cada ponto de base. Vou andando aqui com o meu crochê até chegar lá na junção, aonde eu tô unindo as 2 partes. Eu vou andando fazendo pontos baixos, tá? Não precisa contar, gente. Nesse momento não precisa contar, tá? Isso aqui é uma receita que a gente faz dessa forma para facilitar a nossa vida. Chegou aqui, ó. Cheguei aqui na junção, eu vou achar os 3 pontos do meio. Então, aqui, ó, nessa alcinha aqui do meio e no outro ponto. Vou pegar essas 3 alcinhas da frente aqui e vou fazer uma diminuição tripla. E aí, gente, é só a gente repetir esse processo. O que eu vou fazer agora? Eu vou contornar o outro lado, fazendo pontos baixos até chegar lá na frente na junção. E aí, eu vou pegar novamente a alcinha e vou fazer uma diminuição tripla. Entenderam? Então, o segredo aqui é não contar a receita e chegou ali na junção, eu faço uma diminuição tripla, beleza? Eu vou adiantar o vídeo aqui, vocês vão poder ver aqui que eu faço sempre na junção. À medida que eu for fechando, eu vou colocando enchimento, tá? Mas não se prendam em contar essa receita. Essa receita é justamente... foi criada justamente para a gente não precisar contar os pontinhos, tá bom? O importante é que você faça as diminuições triplas aqui centralizadas, tanto de um lado quanto de outro, beleza?
Ó, gente, tô terminando aqui. Agora eu posso cortar o meu fio, ó. Já coloquei enchimento, tá vendo? Fica bem pequenininho, bem delicado. Agora eu corto esse fio aqui, puxo ele pra fora. E aí, depois de colocar todo o enchimento que eu preciso, eu faço um anel mágico invertido, certo? Passando por todas as alcinhas de fora. E aí, é só cortar o excesso de fio. Agora, sabe aquele fio de pesca, o fio de nylon, né? Você vai pegar aí o fio mais fino que você conseguir, tá? Para que ele fique o mais delicado possível e vai inserir aqui, ó, aqui na florzinha aqui em cima. Como tá com cola, então tá mais difícil de entrar aqui, tá? Tá mais difícil a agulha entrar aqui. Você vai colocar esse fio aqui em cima, vai amarrar ele aqui em cima e depois vai costurar o coraçãozinho mais próximo possível, sem grudar muito na flor, para dar aquele aspecto de que o coração tá flutuando, né? A ideia é fazer com que esse coração estivesse flutuando, realmente fosse um balão ali de coraçãozinho, tá? Então, coloque ele o mais próximo possível aqui da flor, tá? Para dar esse aspecto de que o balão está flutuando. Então, corto o excesso de fio, do fio de um lado, né? Vocês viram ali que eu passei o fio para dentro da flor e dei um nozinho. Passo aqui no meio do coraçãozinho, ó. E depois é só eu fazer o arremate aqui, ó. Deixei bem próximo, tá vendo, ó? Eu vou medir aqui o espaço que eu quero que fique. Ó, se eu quero mais próximo, mais longe, tá um pouco difícil de mostrar aqui para vocês no vídeo, mas dá para ter ideia, tá? Qualquer dúvida, gente, que vocês estiverem tendo aí durante a videoaula, vai deixando nos comentários, que à medida que vocês forem colocando, eu vou respondendo, beleza? Ó, agora eu faço um arremate aqui embaixo, ele nem vai aparecer, porque é um fio de nylon. Fica bem sutil mesmo, não dá pra ver, tá bom? Faço esse arremate aqui 2 ou 3 vezes se precisar. Jogo o excesso de fio lá, ó. Ó, pra vocês verem como é que ficou. Mais ou menos uns 2 dedinhos aqui pra baixo da flor, tá bom? Faço esse arremate 2 ou 3 vezes. Jogo o excesso de fio lá pra dentro e corto o que sobrou, beleza? Depois de ter feito isso, eu quero que pareça aqui que o ursinho tá segurando um balão de coração. Então, eu vou inserir aqui bem, exatamente aqui no meio, aonde eu fiz o anel mágico invertido, um fio branco, tá? Para parecer que ele tá segurando um balão. Então, coloco o fio branco, faço um arremate aqui, puxo bastante para não aparecer, tá? Ó, vou jogar o excesso de fio para lá, vocês vão ver que quase não vai dar para ver essa junção aqui, ó. Vai ficar só um pontinho ali, depois eu ainda vou esconder mais, tá? Eu passo a própria agulha ali mesmo, que vai ficar mais escondida ainda, tá? E aí, eu vou levar lá pra mãozinha do meu ursinho, ó. Vou inserir aqui a agulha, olha só. Vou inserir a agulha aqui, ó,
na carreira 2 da mãozinha, tá? Entre a 2 e a 3 ali, ó. Deixo bem esticadinho. E aí, eu passo um pouquinho de cola. Depois que eu posiciono aqui na posição que eu quero, na posição exata que eu quero, eu passo um pouquinho de cola ali. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui. Cuidado para não queimar a mãozinha. E aí, eu desço, ó. Desço aqui a mãozinha dele um pouquinho aqui para baixo. E aí, é só eu cortar esse excesso de fio aqui, ó. Agora sim, parece que ele tá segurando um balãozinho. Tá vendo? Ó. E ficou pronto, gente, o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários se você gostou, o que você achou. E, claro, fez o seu trabalho, não esqueça de postar nas redes sociais e me marcar, que eu amo ver o trabalho de vocês, tá bom? Não esqueça de curtir, de compartilhar. E, claro, né, me siga aqui nas redes sociais para você ter mais conteúdos como este. Um beijo e até a próxima!